Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, sobre o manejo de praga das olerícolas, nós vamos falar agora sobre manejo de praga da família Asteráceae, mais especificamente a cultura da alface, né? Apesar de a gente achar que não tem muitos problemas, tem mais problema com doença, claro que realmente tem mais problema com doença, mas a gente tem uma quantidade de pragas que podem causar dano à cultura. Então vamos lá. Então, quais são os principais insetos, pragas da cultura da alface? Então, nós temos aqui os pulgões, né? Nós temos os pulgões, nós temos a ordem dita, que são as que a gente pode chamar de larva minadora. Nós temos a ordem Mitra, né? Mitra, Apididae, nós temos aqui pulgões, e a Leirodes, que nós temos a mosca branca, né? E além disso, nós temos Tisanóptera, que são os trips, né? Então nós temos mosca minadora, nós temos mosca branca e pulgão e o trips. O trips é um dos mais importantes em relação à cultura da alface, já que ele transmite o vira-cabeça, né? Aquele mesmo trips que transmite o vira-cabeça para a cultura do tomate, transmite o vira-cabeça da alface. Então, os principais insetos pragas, aqui mastigadores, nós temos ordem Coleota, nós temos a família Crisomelida, Ortóptera, Grilopalpide e Grillidae, e Lepidóptero nós temos da família Noctuidae. Então, uma quantidade considerável. E praga de solo? Então, começando pela praga de solo, né, na verdade. Então, com praga de solo, a gente tem lagarta rosca, depois a gente vai falar das outras, né? Lagarta rosca, que quando a gente fala, por exemplo, lá em entomologia agrícola das grandes culturas, a gente fala muito da lagarta rosca, atacando todas as culturas, né, após a emergência. Aqui não é diferente, né, tanto pós-emergente quanto pós-transplante também, a gente tem problema com a lagarta rosca. Ela é conhecida como Agrotis Y, né, a identificação dela em 1767, então há muito tempo ela já foi identificada. Os adultos são mariposas com aproximadamente 35 milímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra, que nós temos, né? 35 milímetros daqui até aqui, tá? Então essa coloração marrom, ela tem duas manchas mais escuras em cada asa anterior. Então nós temos aqui duas manchas e aqui duas manchas. As asas anteriores são marrom com manchas pretas, duas manchas pretas em cada asa anterior. As posteriores são semi-transparentes, como a gente já tinha mostrado na foto. Os ovos possuem coloração branca, sendo a oviposição realizada nas folhas. Então, tem preferência por colocar os ovos nas folhas. As lagartas possuem hábitos noturnos, ficando abrigadas no solo durante o dia. Então, aqui tanto a mariposa quanto a lagarta tem hábito noturno. Então, pode ocorrer o dano e você não entender o que está acontecendo, porque a planta desaparece, às vezes fica só o toquinho. Por que desaparece e você não percebe? Porque a lagarta está enterrada, ela não está comendo durante o dia. Então ela se esconde geralmente próximo da última planta que ela cortou. Se você cavucar em volta, você pode achar a lagarta. Então é interessante, você não identificou o cavuco em volta da planta, que pode ser um dos problemas, né? A gente não pode dizer com certeza, porque tem outras pragas que podem cortar e levar a planta, não, ou comer toda a planta durante a noite. E aí fica só o toquinho durante o dia, né? Para você verificar, né? Então fica difícil às vezes de diagnosticar, você tem que estar vendo, confirmando se não é ela que está atacando. Então nós temos aqui, ó, lagarta rosca. Por que lagarta rosca? Porque ela se enrola e fica no formato de uma rosca.
Atacam principalmente planta jovem após o transplante, ou seja, quando eu levei para o campo, o caule ainda está tenro, então elas podem cortar e reduzir o stand, né? Cortando a base da haste principal rente ao solo. Estima-se que cada período de alimentação uma lagarta possa destruir até 4 plantas com 10 centímetros de altura. Então isso é redução de stand, né? Para quem trabalha com área pequena é complicado, né? Beleza, isso a lagarta rosca. E o pulgão, a gente já tinha comentado lá, né? Então, o pulgão pertence à Oremita, família Apidida, né? Tanto vai falar sobre tomate, fala de pulgão, cucurbitácea fala de pulgão, pimentão fala de pulgão, berinjela fala de pulgão. Aí a gente começa a falar das brássicas, problema com pulgão. Asterácea, problema com pulgão. Então, é uma praga polífaga e cosmopolita também. E, portanto, é uma grande quantidade de hospedeiros, né? E as plantas cultivadas oferecem uma condição melhor, já que a gente coloca uma grande quantidade de plantas no menor espaço possível, né? Então, alimento em abundância. Possui corpo piriforme e mole com 1 milímetro a 2 milímetros, variando de 1 a 2 milímetros de comprimento. As antenas são bem desenvolvidas e aparelho bucal do tipo sugador. Proporciona o surgimento de fumagina. Então, o aparelho bucal sugador. Então, esse indivíduo, juntamente com mosca branca, com percevejo, com cigarros, eles têm o hábito de inserir o aparelho bucal e extrair a seiva direto do floema. Só que não é toda a seiva que esse inseto suga que passa pelo trato digestório numa condição normal, percorrendo todo o percurso, né, do trato digestório, onde são extraídos os nutrientes. Uma parte dessa seiva, ela passa por um desvio que a gente chama de câmara-filtro. Essa seiva que passa pela câmara-filtro, ela é jogada fora, conforme ela foi extraída da planta, ou seja, não sofre nenhuma alteração. E são açúcares, né? Então esses açúcares, essa seiva que cai na folha, tanto que você pode perceber que fica meio grudento. Ali serve como um meio de cultura para o desenvolvimento de fungo, né? De um fungo causador da fumagina. A fumagina esse fungo não é um parasita. Ele cobre a folha, ele cresce em cima da folha devido à presença dessa seiva e termina cobrindo toda a folha. Cobriu a folha, reduz a área fotossintética dessa folha e a planta às vezes aborta essa folha porque ela não está produzindo e ainda está consumindo. Só um instantinho, pessoal. Beleza, pessoal, um probleminha técnico, mas já resolvido. Ali um apanhado geral sobre os pulgões. Nós vamos falar primeiro do Myzus persica. Foi identificado em 1776 por Suzer. Nesse caso, os adultos eles são ápteros, possuem abdômen de coloração verde claro e os alados têm cabeça e tórax preto. Isso é o Myzus persica. A sucção contínua de seiva de seiva e tecidos tenros, só um minutinho, e tecidos tenros e injeção de toxina causa definhamento de mudas e encarquilhamento das folhas. Então, sucção contínua de seiva de tecidos tenros, injeção de toxinas vão levar ao quê? Ao definhamento de muda e encarquilhamento das folhas. Também é responsável pela transmissão do vírus que infecta a alface. Então, o pulgão é responsável também pela transmissão de vírus que vai infectar as plantas de alface.
Aqui eu botei uma foto, a foto não foi tirada em alface, foi tirada que é uma planta, eu não lembro se é uma tipo é a couve ou uma solanácea, tá? Não dá para ver direito aqui qual que é, mas só para mostrar que é a colônia de pulgão. Então nós temos indivíduos adultos áteros, indivíduos adultos alados e um monte de ninfas aqui. Tá? Lembrando sempre, todos os indivíduos aqui são fêmeas que reproduzem-se de forma partenogenética, só produzem fêmeas. Nós temos também o pulgão marrom das asteráceas, né? Conhecido como Roleucon ambrosiae, né? Foi classificado em 1878 por Thomas. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui ficou só um instantinho, pessoal, outro problema técnico, né? Vamos lá, então, pulgão marrom das asteráceas, Roleucon ambrosiae. Então, ele mede de 3 a 3,5 milímetros de comprimento, então ele é bem maior que o pulgão Missus persicale. Tem coloração vermelha escura e formato alongado. Então, diferente da maioria dos outros que tem coloração verde, né? Verde claro, um verde mais escuro. Esse aqui tem coloração vermelha. Tem certa preferência pelas artes floríferas. Então, ele tem mais preferência pelas artes do que pelas folhas. Só um minutinho. Então, pessoal, eu tinha comentado que ele tem a coloração vermelha. Aqui está, ó. Ele é vermelho, cifúnculo ou cornículo, ele é de coloração escura, pernas escuras e antena escura. O restante é vermelho. Tem certa preferência pelas artes floríferas, que a gente já tinha comentado, e aqui uma foto só para ilustrar, né? Olha só. Então imagine uma população dessas drenando uma planta. Então dificilmente essa planta terá um desenvolvimento normal. A quantidade de seiva extraída é muito grande. Parece um enfeite da planta, né? E na verdade são pulgões se alimentando. Bem, pessoal, uma outra praga, né, e também sugadora que podem infestar a cultura da alface está aqui, né? Bemisia tabaci, biótipo B e biótipo A também, né? Predomina hoje o B, mas o biótipo A também pode causar problema. Então, a ordem Mithra, família Aleirode, né? Então, a mosca branca vocês já conhecem muito bem, né? Tá aqui ela. Então, todos esses indivíduos aqui são indivíduos adultos e esses pontinhos amarelos são ovos colocados por elas, né? E lembrando, mosca branca tem um casal, né? É formado um casal, macho e fêmea, tá? É reprodução sexuada. Os ovos apresentam coloração amarelada com formato de pera e são depositados isoladamente na parte inferior da folha, presos por um pedicelo. Então, que a gente já tinha mostrado. Ele fica em pezinho, então é como se fosse um pedúnculo de um fruto que é fixado na folha e ele fica em pezinho. As ninfas são translúcidas, de coloração amarelo pálido, amarelo a amarelo pálida. Então, o amarelo mais claro quando está no início do desenvolvimento, amarelo pálido quando ele está mais próximo de sair o adulto, ou seja, o adulto já está formado dentro desse exoesqueleto. Então aqui, só para vocês verem, ninfas aí vamos dizer que seja terceiro insta, aqui ninfa de quarto insta, que está com o adulto completamente formado. Aqui nessa foto você vê o adulto saindo, né, do exoesqueleto, então após o quarto insta.
Então isso aqui está com olho vermelho, significa que o adulto já está completamente formado e pronto para emergir. Os adultos vão medir de 0,8 milímetro a 1 milímetro de comprimento, coloração amarelo palha, com 4 asas membranosas recobertas com uma purulência branca, ou seja, uma cera branca que ela joga sobre as asas. É produzido por uma glândula de cera e ela joga sobre as asas. A mosca apresenta alta variabilidade genética, e isso é muito importante porque ela pode adquirir facilmente resistência a inseticidas. E constitui um complexo de espécies, existindo 41 biótipos descritos pelo mundo, né? No Brasil são relatados somente os biótipos A e B. Era Bemisia e Etabace só. Surgiu o biótipo B, teve que dividir em 2, biótipo A e biótipo B. Isso tudo devido às pressões de seleção. Erro na aplicação de inseticida, você passa a aplicar às vezes o mesmo princípio ativo em sequência, e você induz esse inseto a adquirir resistência. Outra parte importante da cultura da alface é esse bichinho aqui, ó, Thrips, Tisanoptera tripida. Então o Thrips lá na cultura do tomate ele transmite o vira-cabeça do tomateiro. Na alface ele transmite o vírus. A maior importância é devido à presença de vírus. Claro, não só isso também, né? Se você vê uma grande população de Thrips, vai causar estrias nessas folhas, vai ter uma redução na qualidade das folhas, e isso faz com que perca o valor comercial. Eles se alimentam do conteúdo celular das plantas e injetam toxinas que causam dano às plantas, né? Isso dano direto, né? As folhas atacadas apresentam aspecto queimado ou prateado e pontuações escuras. Olha a quantidade de Thrips aqui, ó. Isso aqui são só os indivíduos adultos, esses pretos. Com certeza a quantidade de ninfas é bem maior. Então, ó, tudo isso aqui, ó, esse prateamento aqui, se olhar, tem aqui também, tem manchas de prateamento, é devido à alimentação dele. Esse prateamento evolui para uma necrose, ou seja, você perde a folha. E a alface, você comercializa a folha. São insetos diminutos, com cerca de 1 a 3 milímetros de comprimento, então bem pequeno. Tem a cabeça quadrangular, aparelho bucal do tipo raspador-sugador, ou seja, raspa o tecido, perfura a célula e suga a seiva que extravasa dali. E apresenta reprodução sexuada. Os ovos, lembrar sempre, os ovos são colocados dentro do tecido, dentro da folha. Possui grande capacidade de transmitir diferentes espécies de tospovírus, que constitui o complexo do vira-cabeça, tá? A gente viu lá. Uma grande capacidade de transmitir diferentes espécies de tospovírus, né? Constitui o complexo do vira-cabeça, que ataca, por exemplo, tem uma vira-cabeça do tomate, do pimentão, aqui da alface. Então, ó, isso aqui é um sintoma. Tá vendo o que acontece? Isso aqui é um sintoma da virose. Olha lá, olha o que sobra. As folhas menores, aqui fica um tufo de folha bem pequena, ela não se desenvolve. Então, geralmente quando você colhe alface, as folhas mais velhas, às vezes você termina tirando, porque já tem algum sintoma de, às vezes, de doença. Você tira e leva as folhas mais novas. Nesse caso aqui, folha nova não tem. Só para vocês terem uma ideia, teve uma época aqui em Alta Floresta que a alface teve que vir de fora pela grande infestação de Thrips, que causou perca total da produção de alface aqui em Alta Floresta. Então a alface teve que vir de fora. Olha ele, olha o bichinho aqui, ó. As asas são bem estreitas, né? Lembrando sempre, a postura é feita dentro do tecido foliar. Então você não vai encontrar facilmente ovos de Thrips.
Então nós temos aqui o Flankniella scousei, foi identificado, classificado em 1920 por Tribon. Os adultos possuem asas estreitas e franjadas, a gente já viu, sendo as formas jovens ápteras, que a gente já comentou, e os adultos são alados. Vivem na face inferior das folhas e ficam abrigados entre as dobras e reentrância das plantas. Tem muito onde se esconder numa planta de alface. Se pega uma alface crespa, é pior ainda. Mas além do scousei, a Flankniella, nós temos o Trips tabaci. Nesse caso, os adultos possuem coloração amarelo claro, a marrom, pernas mais claras que o corpo, e as formas jovens são amarelas esverdeadas, com antenas e pernas quase incolores. Isso o Trips tabaci, identificado em 1888. Tabaci porque foi identificado inicialmente na cultura do fumo, né, do tabaco. Aqui a foto dele. Então, o adulto é um amarelo e a ninfa é bem clarinha. Nós temos também o Trips palme, foi classificado em 1925 por Carne. Os adultos possuem coloração amarelada, sem manchas e cerdas escuras. As formas jovens são amarelas. Então aqui só para você verificar, é um pouco parecido com o Trips tabaci, tá? O Trips palme. Então nós temos todos esses, né, causando dano na cultura da alface, transmitindo a virose. Depois a gente vai estar comentando do controle. Outra praga que ocorre na cultura da alface, que pode causar dano, são as vaquinhas. Mais especificamente, diabrótica especiosa. Aquela cuja as larvas se alimentam do sistema radicular e o adulto na parte aérea. Ela é conhecida como patriota, brasileirinha, vaquinha, tá? Então, foi classificada em 1824. Ela é um coleóptero da família Chrysomelidae. Olha lá. Então, o besouro, ele tem a coloração verde com 3 manchas amarelas. Nesse caso aqui tem 4 manchas amarelas em cada asa anterior, ou seja, o par de asa duro. Eles são besouros, né, de coloração verde com 5 a 6 milímetros de comprimento, cabeça castanha e 3 manchas amareladas. Nesse caso aqui a gente viu 4 manchas, né? Em cada élito, característica que ele confere o nome popular de patriota. A fêmea faz postura no solo, onde eclodem as larvas de coloração branco-leitosa, com cerca de 10 milímetros de comprimento. Ele é conhecido como larva alfinete. Tá? Tanto ela quanto outra vaquinha, conhecida como Serotoma arcuato, a larva também é conhecida como alfinete. Então você não separa a larva de uma da outra. O controle vai ser sempre o mesmo. Outra praga que ocorre na alface, pessoal, a lagarta armígera, Helicoverpa armígera. Todos vocês já ouviram falar, né? Ela é uma praga exótica, ela é oriunda dos Estados Unidos, da ordem Lepidoptera, família Noctuidae. Além da alface, esta espécie também ataca grande número de culturas de importância econômica, soja, milho, algodão, e aí vai, olerícolas, frutíferas, atacam infinidade de plantas, e é uma praga de difícil controle, já que praticamente todos os princípios ativos ela já tem resistência. O único que ela não tinha resistência é porque estava proibido, era um produto proibido de utilização,
Às vezes os produtores terminavam indo no Paraguai para fazer compra, né? Então, clandestinamente. E aí os produtores do estado de Mato Grosso entraram na justiça para ocorrer a liberação para uso restrito para controle dessa praga aqui no Mato Grosso. E a justiça concedeu. É um produto chamado de benzoato de amamectina. Apesar de controlar essa lagarta, o benzoato ele tem um efeito severo no cérebro das pessoas. Então ele causa o que? Paralisia cerebral. Um dos problemas do benzoato de amamectina. Mas foi liberado pela justiça e os produtores estão usando. Além da alface, essa espécie também ataca um grande número de espécies de importância econômica. São lagartas vorazes que migram rapidamente de uma cultura para outra e se adaptam muito bem em todas as culturas. A lagarta é completamente desenvolvida, mede em torno de 3,5 cm ou 35 milímetros e possui coloração entre verde claro, rosa, marrom ou quase preto. Então, o que você pode ver é isso aqui, ó, tá? Toda essa variação de cores, né? Segundo alguns autores, isso é influenciado principalmente pela competição por alimento, tá? Então, ela é uma lagarta muito voraz. O adulto é uma mariposa com cerca de 40 milímetros de envergadura, de uma ponta da asa à outra, com as asas anteriores de coloração amarelo parda, com uma faixa transversal mais escura, apresentando também manchas escuras dispersas sobre as asas. Asas posteriores, ou seja, o segundo par de asas, são mais claras, com uma faixa nas bordas externas. Então vamos ver aqui a foto, né? Então se você pegar aqui, ó, primeiro par de asa, tá? A gente vai ter aqui, ó, essa mancha que dá continuidade no segundo par de asa e essas duas manchas escuras aqui, ó, certo? Aqui, ó, esse aqui é Lycovera parmígera. Então ela tem essa característica. O segundo par de asa está aqui, a mancha. Outra praga que ataca também a alface está aqui, ó. E você termina jogando as folhas fora, tirando elas e jogando fora. Chamada de mosca minadora, ou seja, uma mini mosca, cujo adulto coloca o ovo aqui nessa folha e quando eclode a larvinha faz caminho na folha. Chama larva minadora. É diferente de minadora dos sítios, que é uma mariposa, que no caso é uma mosca, é um díptero. Então é conhecido como Liriomyza sp, porque tem várias espécies. Pertence à ordem dita e à família Agromyzidae. O gênero Liriomyza é composto por 376 espécies. Olha a quantidade. Só esse gênero, das quais Liriomyza uidobrensis, Liriomyza sativa e Liriomyza trifoli são originárias do Novo Mundo e amplamente distribuídas nas Américas do Norte e do Sul. Então, pega lá dos Estados Unidos e vem até aqui o Brasil. São 376 espécies. Então, uma quantidade muito grande. Então, aqui é a mosca, só para vocês terem uma ideia. Isso é comum a gente verificar ela voando nas plantas. Ó, você vê que são diferentes. Ó, as três principais espécies. São até bonitinhas, né? Mais ordinárias. São pequenas moscas de cor preta, com 2 milímetros de comprimento, ou seja, praticamente o tamanho de uma mosca branca, cujas larvas são brancas e fazem galerias, também conhecida por minas, que são irregulares na face inferior das folhas. Então aqui, ó, tá? Se vocês olharem, vocês vão ver um caminho aqui
Aqui em cima também outro caminho. Essas folhas geralmente elas são descartadas. Então você não pode deixar a infestação ser muito alta, senão você não vai vender nada no mercado. Então a maior parte vai jogar fora. Outra praga que ocorre em hortaliças, não só na alface, é um bichinho chamado de paquinha. Não sei se vocês já ouviram falar, não é um animal, paquinha. É um inseto, conhecido como paquinha. Paquinhas é Neocortila hexadactyla, né? Foi identificada em 1832. Pertence à ordem Orthoptera, a mesma ordem dos gafanhotos, né? Ela é da família Grilothalpidae. Então, nós temos aqui a foto. Então vocês já conhecem. É um indivíduo que é uma praga de solo. Se você olhar por que é uma praga de solo, dá uma olhada aqui. Primeiro par de perna, ele é preparado para cavar o solo. É comum você verificar em praias, a praia do Rio aí, por exemplo, você vê um caminhozinho assim por baixo da areia, erguido, faz um caminho certinho. Aquilo lá é uma paquinha que está andando abaixo do nível do solo e vai erguendo. Então solos assim mais leves, ela se movimenta muito fácil. É o que normalmente ocorre em cultivos de alface. Você prepara o canteiro, tá fofinho ali, tá legal, também serve para ela se movimentar muito bem. A forma adulta mede 30 milímetros de comprimento e possui coloração escura. É grande, né? Isso é grande, causa estrago. As asas apresentam nervuras bem visíveis, pernas anteriores do tipo escavadoras e posteriores saltatórias. Escavam galerias no solo e alimentam das raízes e parte das plantas ao nível do solo. Raízes e parte das plantas, então pode remover a planta como um todo. Parou por aí? Não, pessoal. Nós temos também o famoso Gryllus assimilis, aquele grilo preto, né, que atormenta a vida de muita gente quando ele resolve entrar no quarto lá e se esconder e começar a cantar. E você nunca descobre onde é que ele está. É também da ordem Orthoptera, família Grylidae. A forma adulta possui coloração escura e mede aproximadamente 25 milímetros de comprimento. Possui pernas anteriores do tipo ambulatórias e posteriores saltatórias. Então tem uma boa capacidade para saltar. Então o bichinho é esse aqui, ó. Pernas anteriores ambulatórias, significa preparado para andar, e pernas posteriores preparadas para saltar. Olha aqui o fêmur, como que é. Extremamente desenvolvido, musculoso, preparado para dar saltos, tipo a pulga. Elas escavam o solo, permanecendo ocultos sob pedras e torrões, e são frequentemente encontrados em ambientes úmidos e escuros. Tá? Eles se escondem muito bem durante o dia. À noite eles saem para procurar alimento. Apresentam hábito noturno e se alimentam de raízes, mudas e parte aérea das plantas novas de alface. Então, durante a noite sai para se alimentar, mas pode se alimentar nas raízes, eles fazem buraco no solo, mudas e parte aérea das plantas novas. Então, plantinha novinha. Então, a atenção tem que ser redobrada, porque o número de pragas que causam problema logo após o transplante é grande. Beleza, a gente viu todas essas pragas. Agora vamos ver o que a gente deve fazer em termos de manejo para minimizar o problema. Então, medida de controle. O controle alternativo. A primeira indicativa, utilizar de 15 a 50 gramas de semente de ninho moído, envolvida em um pano e submergi-las em 1 litro de água. Isso aqui para você preparar. 1 litro de água. Aguardar por 24 horas e em seguida realizar a pulverização das plantas. Então, isso aqui serve para vários insetos, tá?
Eu posso fazer também maceração de cavalinha, é uma planta. Você pode procurar, se você vai encontrar. Usando 100 gramas de material fresco ou 300 gramas de material seco em 10 litros de água. Deixar o extrato em descanso por 24 horas. Em seguida, ferver por 10 minutos, filtrar o extrato e diluir em 90 litros de água. Após o resfriamento, pulverizar as plantas. Tá? Isso aqui é recomendação de produto alternativo. O que outro produto alternativo eu posso usar também? É comum, pessoal, no interior ter fábrica de farinha, por exemplo. Tá? Espero que todo mundo já sabe como se faz a farinha, né? Extraída da mandioca. Então, rala-se, descasca e rala a mandioca. Depois que ralou ela, você bota prensa, né? Prensa ali. Os índios usam um equipamento que se chama tapiti. Tá? Aí você ou pode botar numa prensa para ir prensando ela até ela sair todo o líquido. Saiu o líquido, essa massa você usa para fazer farinha. E o líquido que saiu, você coloca num recipiente e espera até o dia seguinte. No dia seguinte, você pega o líquido que está em cima, tira dali, coloca em outro recipiente, que a gente chama de manipoeira. E a parte sólida que decantou, você usa para fazer a fécula. Certo? Já comprar no mercado a fécula. Aquele líquido, por exemplo, os paraenses usam como tucupi para fazer pratos típicos, né? Pato no tucupi e outros, né? Mas você pode usar também, na maior parte do Brasil o pessoal joga fora, mas você pode utilizar isso para fazer controle de pragas, tá? Depois eu posso passar para você, vou procurar onde tá, eu tenho uma cartilha de uso de manipoeira. Então você pode usar para duas finalidades. Usar para adubação, ela é rica em potássio, então você pode adubar. E você pode usar para fazer o controle de pragas também. Então na internet você acha qual que é a proporção. Se eu não estou enganado, é 1:2, 1 litro de manipoeira para 2 de água para fazer o controle de pragas. E 1:1 seria para controle de nematóide como adubação potássica. Então, mas qualquer dúvida, sim, vocês podem dar uma procurada na internet que vocês vão encontrar a recomendação do uso de manipoeira no controle de pragas, de uma forma, pragas que eu estou falando, insetos e nematóides, e pode usar na adubação também. Então, vai ter a proporção que você deve estar utilizando. Eu posso fazer uso também do controle biológico, né? São controles alternativos. Alternativo ao controle químico, né? Então, eu posso usar o que? Bacillus thuringiensis. Uso de formulações comerciais. Eu posso ir numa loja de produtos agropecuários e comprar um produto à base de Bacillus thuringiensis, de Pel, Agri e outros produtos comerciais à base de bacilos. Para paquinhas, grilos e tatuzinhos, pode ser utilizado iscas que podem ser facilmente preparadas a partir de 1 kg de farelo de trigo, 100 gramas de açúcar, 1,5 litro de água e 100 gramas de inseticida, que pode ser pó molhável ou NIM. Então você vai encontrar um produto que não tenha cheiro forte, porque você está preparando uma isca, e a isca ela não pode ser repelente, ela tem que ser atrativa. Então misturar os ingredientes até formar uma massa moldável e, claro, usando luva, tá? Usando luva porque junto com a isca tem veneno, então sempre usando uma luva. E distribuir nos canteiros que devem ser imediatamente revolvidos, ou seja, eu estou preparando o canteiro para fazer o transplante, então eu coloco, jogo ali e faço a mistura com o solo, tá? Já que ela é uma praga de solo.
principalmente para essa praga de solo. Essas, né, na verdade. E o controle químico, ó. Estudos indicam que o controle químico mais eficiente e duradouro para manter populações de tríplice em níveis aceitáveis na cultura da alface é obtido com a aplicação de inseticida do grupo dos neonicotinoides, ou seja, produto sistêmico. Inseticida dos grupos dos piretroides e organofosforados são menos eficientes. Então você vai controlar a mosca branca, você vai controlar a tríplice. Lembre sempre muito bem que o mais eficiente é a aplicação de produtos sistêmicos. Claro, nós temos os neonicotinoides, mas nós temos os midacoprilo, nós temos outros. Qual é a vantagem? Você vai verificar entre esses produtos qual que tem um período residual mais curto, porque principalmente se já estiver próximo, vamos dizer, não faltar muito tempo para colher essa alface. Então eu não posso estar aplicando um produto com residual longo. Utilizar produtos químicos registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Qual que é o grande problema? Pessoal, o grande problema é que o produtor às vezes compra um produto para aplicar numa cultura que tem um ciclo mais longo, um tomate, por exemplo, e termina aplicando na alface, que o produto já está lá. Então, um exemplo que a gente tinha, que a gente pode falar aqui, era bem visível isso que o produtor fazia. Ele comprava um midacoprilo, chamado de Confidor, produto comercial. Comprava e aplicava em tudo que era cultura, inclusive na alface. Só que na alface, o que aquele produtor fazia? Ele transplantava e aplicava, só que o período residual do produto em torno de 40 dias. 40 ou 45, se não me engano, acho que era 45 dias. Só que após o transplante, o produtor tinha mais uns 25 dias só para colher. Ele tinha que, na verdade, aplicar no canteiro lá, as plantinhas emergiram, ele tinha que aplicar. Porque aí eu tinha esse período de aproximadamente 45 dias. Só que ele faz, não, 40 dias, na verdade, 40 dias. Então, ele aplicava no transplante, ele tinha mais em torno de 20 dias para colher. Então ficava difícil, tinha muito resíduo. Aí o Ministério da Agricultura pegou e tirou esse produto de mercado. Claro que ficaram outros, como por exemplo o Evidence, que tem a mesma concentração, 700WG. O Confidora 700WG e também midacoprilo. Então, estão relacionados a diferentes ingredientes ativos, né? Lá no Agrofit, no aplicativo Agrofit do mapa, você pode ir no AgroLink também, que tem você coloca a praga, vai aparecer os produtos. Eles estão relacionados a diferentes ingredientes ativos que são registrados para uso na cultura da alface. Entre eles, azadiractina, isso aqui é a base de NIM, beta-ciflutrina, clotianidina, imidacloprido, pimetrozina, tiacloprido, tiametoxan e vários outros, né? Então tem uma infinidade de produtos que são recomendados para fazer o controle de pragas na cultura da alface, tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, pode me procurar. O pessoal está me procurando, claro que não é só em relação à cultura da alface, em relação a outras culturas, mas eu estarei aqui para responder na medida do possível. Obrigado a todos. Até mais.